Uma tarde comum e eu estava trabalhando, quando um cara me ligou dizendo ser funcionário do meu banco. Disse que minha conta havia sido invadida e que por medida de segurança minha conta estava bloqueada. Articulado e com um tom de voz calmo, pediu para confirmar as minhas últimas operações bancárias. Ele citou tudo que saiu e entrou da minha conta nos últimos dias. Os Pix que eu fiz, os que eu recebi e com nomes e valores corretos, além de falar os débitos automáticos com precisão nos valores dos centavos. Até meu saldo ele sabia e tudo exato. Daí ele perguntou se eu havia clicado em algum link do banco, me orientando a jamais fazer isso. Pediu que eu entrasse no aplicativo do banco e vi que minha conta realmente estava bloqueada. Aproveitou e pediu ainda que eu criasse uma nova senha, sem números sequenciais nem datas de aniversário. Que atendimento rápido, eficiente e bom, né? Continuou me orientando e disse para não compartilhar esses dados com ninguém. Até completou, enfatizando a importância de eu ir lá e fazer um BO. Isso tudo enquanto, segundo ele, o banco estava fazendo uma varredura nas minhas transações em busca de possíveis ações fraudulentas. Em paralelo à ligação, mandei um e-mail para minha gerente contando sobre a invasão e pedindo para ela me ligar com urgência. Continuei na chamada com o cara. Quando a ligação era pausada, entrava aquela musiquinha que a gente escuta quando liga para um serviço de telemarketing. Você sabe qual musiquinha é, né? Aquela musiquinha de elevador. E depois de 20 minutos de musiquinha de telemarketing, ele finalmente voltou e perguntou se eu havia acessado a minha conta a partir de 2 iPhones 2 dias antes. Eu neguei, eu não tinha acessado. Segundo ele, esses telefones haviam acessado a minha conta em Santo André. Na sequência, ele perguntou se eu reconhecia 3 depósitos em valores de 9 a 10 mil reais cada um. Ele até citou os nomes e os bancos dos endereçados. Neguei veementemente. E a essa altura eu já estava completamente preocupado. Mas é aí que a situação fica mais quente ainda. Ele pediu para eu entrar na área de transferência do aplicativo para desfazer a transação. O que ele queria era que eu fizesse a mesma transferência que o bandido do iPhone de Santo André fez, com o mesmo valor para a mesma conta. A duplicidade cancelaria a operação, pois segundo ele, dessa forma o banco reconheceria o erro. E foi só nessa hora que eu desconfiei de verdade. Até então parecia impossível ser golpe. Como é que alguém ia ter todos os dados da minha conta e das minhas transferências, do meu saldo, de tudo? E aí, já desconfiado, fui lá e argumentei que aquela operação não fazia sentido. E como ele já havia me passado o protocolo da ligação, eu disse que ligaria para o meu banco para checar a veracidade daquela chamada. E foi aí que pela primeira vez senti um tom de nervosismo na voz dele. Safado! Ele argumentou que a ligação estava sendo gravada, mas ele já havia dito isso outras tantas vezes. Também voltou a dizer que ele era funcionário do banco, tentando impedir uma operação ilegal. Ele também já tinha dito isso antes. E eu logo retruquei dizendo que queria falar com a minha gerente, e só com ela. E ele, que sempre tinha uma resposta na ponta da língua, dessa vez acabou titubeando um pouco. Ele disse que se a operação não fosse cancelada em poucos minutos, o banco não se responsabilizaria pela fraude. E aí eu insisti de novo para falar com a minha gerente. Dessa vez ele disse que ia transferir. Musiquinha de telemarketing de novo. Mas como ninguém mais aguenta essas musiquinhas, terminei a chamada e liguei diretamente para minha gerente. E antes mesmo que eu terminasse a minha história, a assistente dela já me cortou e disse que o banco não pede para fazer nenhuma transferência para cancelar a outra, que aquilo ali era golpe. Segundo ela, esse tipo de bandidagem tá bombando. Um monte de gente tá caindo nesse golpe. E quando eu fui tirar a dúvida que você também aí deve estar tendo, que é como eles tinham acesso a dados sigilosos da minha conta, ela respondeu que eles ainda não sabem de onde eles estão tirando esses dados. Mas calma, que piora. Quando desliguei o telefone, uma outra moça me ligou se dizendo ser minha gerente, com o nome e sobrenome corretos dela, dizendo que estava entrando em contato comigo a pedido do departamento de segurança do banco. Já desliguei de cara. Não era ela. Como é possível que os bandidos tenham acesso a dados tão sigilosos da minha conta? Isso é de deixar qualquer um preocupado, né?
Bom, essa história realmente aconteceu, mas a única coisa que é diferente do relatado é que ela não aconteceu comigo, e sim com a Marcela Centofante, que no dia 7 de fevereiro foi até as redes sociais para contar essa tentativa de golpe. Mas então, por que eu narrei como sendo comigo e não sendo a Marcela? Simplesmente porque poderia ter sido comigo. E na verdade, não só comigo, mas com a sua mãe, com seu pai, com algum familiar ou amigo próximo. E pior, diferentemente da Marcela, nós poderíamos ter caído nesse golpe. Sendo assim, eu tenho algumas dicas para você tomar muito cuidado. Antes de mais nada, é importante você compartilhar esse vídeo com as pessoas mais próximas, porque saber de antemão o que está acontecendo nesse mercado de golpes aí é o primeiro passo para não cair neles. E antes de compartilhar esse vídeo, lembre-se que se te pedirem para fazer um Pix, não faça. Nunca, pelo menos nunca faça de cara. É melhor confirmar do que perder dinheiro. Também é muito importante falar que você nunca aceite ligações de números desconhecidos. Tem até quem trabalha com isso de fazer ligação, receber ligação, precisa de verdade atender o telefone e fazer ligações o dia inteiro. Bom, se você é uma dessas pessoas, então redobre a sua atenção. Por fim, existem diversos outros golpes do Pix rolando solto por aí. Olha essas 3 imagens aqui. Inclusive, nesse vídeo aqui, eu falo do aplicativo clone do Nubank, que já fez várias vítimas ao redor do Brasil. Vai lá ver. Tchau!